Olá, meu povo lindo! Sejam muito bem-vindos a mais um dia de imersão, ao qual a gente preparou esse terceiro dia para vocês, para falar sobre os arquétipos. Quando se fala em arquétipos, é um assunto muito extenso, meio complexo, eu confesso a vocês, que até eu no começo fiquei um pouco confusa, porque eu ouvi algumas pessoas falando algumas coisas e outras coisas, mas com o tempo a gente começa compreender o que significa os arquétipos. E é sobre eles que eu quero explicar para você nesta aula. Lembrando que esta aula está sendo gravada, mas a gente também entra ao vivo, ao qual é à noite, às 20 horas, esclarecendo as dúvidas de quem quiser aí tirar as dúvidas ao vivo. Tá? Então, o primeiro conteúdo que a gente vai comentar aqui em relação aos arquétipos, assim como prometido, eu também tenho uma dica de livro maravilhosa para você ler sobre arquétipos e marketing. Isso mesmo, que é do Hélio Couto, que ele fala muito sobre, principalmente relacionado à marca, tá? A marca ter um arquétipo. Como que é importante, como que se valoriza e como que as empresas milionárias, bilionárias utilizam esta forma de arquétipo e é muito inteligente, ok? Então, o arquétipo ele é usado em marca e também existe a diferença do arquétipo marca para o arquétipo pessoas. E eu já vou explicar essa diferença para você, que tem muita gente que acaba misturando, acaba não compreendendo muito bem e ao invés de explicar isso de uma forma que fique clara e simples para as pessoas, acaba confundindo tudo. Então, qual que é a diferença? O arquétipo ele está relacionado muito ao conceito também de personalidade das pessoas. E este conceito de psicologia ele é usado e representado em padrões sociais comportamentais, como exemplo personagens, tá? Cada um tem um papel numa sociedade. Ali tem o papel social mãe, o arquétipo sábio, o herói, também o mago, o inocente, também tem aquele bobo. Eles são exemplos de arquétipos que são personagens com características próprias, específicas, são percebidos de maneira muito semelhante, independente de tribos. Você sai de uma região para outra e você encontra esses mesmos padrões de pessoas. Lá na China vai ter a pessoa que ela adora contar piada, aqui no Brasil também vai ter aquela pessoa que é aquele mesmo padrão. Aqui vai ter aquele padrão de pessoa sábia, que é aquela pessoa que ama estudos, ama estudar os comportamentos do ser humano. Também aqui, lá na China, aqui também a mesma coisa. Diferente de tribos e de regiões, sempre existem esses padrões ao qual foi percebido por o primeiro que estudou, que está relacionado, sim, ao Jung, que ele é um psicanalista suíço. E ele fala sobre, ele começou bem antes de Freud. Depois o Freud também já na sequência começou a estudar isso, que é uma psicologia que existe por trás do inconsciente e o consciente das pessoas. E os dois contribuíram muito para essa psicanálise que fala sobre esses arquétipos que as pessoas têm. E olha só para você ver que interessante. Esse estudo antigo da nossa formação percebe esse mesmo padrão, mesmo em lugares diferentes. Igual eu falei anteriormente, através de personagens e símbolos iguais que eles viram desde a época lá da antiguidade, os desenhos nas cavernas, que eles também eram representados por esses personagens e até hoje nos cinemas existe. Como você vê o cinema, você assiste o Netflix, você vê ali, por exemplo, do Shrek, você vê vários tipos de personagem, o gato de botas, ele é um arquétipo, daí você vê o bobo, que representa o burro falante. Então cada um se espelha em alguém, porque geralmente existem esses personagens na sociedade, dentro da sociedade. Então é bem interessante falar sobre. Esse estudo antigo da nossa formação, ele percebe esse padrão, mesmo em lugares diferentes, porém Jung percebe e chama isso de inconsciente coletivo, que é uma forma principal chamada de estações. Ele fala que está muito relacionada às estações, cada pessoa ter esse tipo de padrão. Então percebe-se os principais padrões de personagens que eu vou falar nessa aula com vocês. O sábio ele costuma ser, anota isso se você puder e tenta ver qual que você mais se encaixa, qual que você tem mais semelhança, qual que você sente que você mais se parece. O primeiro que eu vou falar com vocês é o sábio. Ele analisa e age com muita inteligência. É aquelas pessoas que pensam antes. O sábio ele costuma ter esse padrão. Já na sequência, que é o 2,
Também tem um mago. Ele ama a comunicação e ele também ama a psicologia. Então, geralmente, esses são os magos, que eles usam essas ferramentas. Também tem o criador, que são aquelas pessoas bem artistas, né? Eles criam um projeto, um plano e eles concluem aquilo ali. É uma característica de arquétipo de pessoas, tá? Também tem o herói, que é aquelas pessoas que são protetoras, são guerreiras, elas são destemidas, elas vão à luta, elas não têm medo. Então, também tem o rebelde, que são aquelas pessoas que costumam fugir dos padrões. Elas não gostam muito de um padrão, tá, gente? Elas fogem. Elas não querem... Lembrando que todo arquétipo tem um lado bom e tem o lado ruim também, tá? Então elas não seguem muitos padrões. Por isso são chamadas de rebelde. Só rebelde. Também tem o padrão amante, que é aquelas pessoas muito sensíveis, que amam e são muito amadas. É bem interessante falar isso, porque é uma característica que você vê à sua volta, o círculo de pessoas, esses padrões. E olha só que interessante. Tem o bobo, que é aquele que ama fazer piada, e ele não tem vergonha de ser ele mesmo, de si mesmo. Aonde ele chega, ele sempre faz alguém sorrir através dessa energia que ele carrega, através dessa maneira sempre muito engraçada e espontânea. Também tem o cuidador, que são aquelas pessoas que amam cuidar dos outros, que são cuidadoras. Tem pessoas que elas são cuidadoras de pessoas, outros que são de animais. Então tem essa característica que, independente de várias e várias tribos e vários lugares, sempre vai existir esse padrão. Também tem o homem comum, que é aquele homem que faz tudo o que a sociedade diz, de acordo com o que a sociedade diz. Eles também são considerados uma peça no tabuleiro de xadrez. Ele sempre está de acordo com aquela rotina, é aquela pessoa que segue aquele padrão. Também tem o inocente, que ele é muito positivo, mas ele acaba sendo muito ingênuo. E ali ele sofre às vezes também, tá? Também tem o governante, o padrão arquétipo de uma pessoa governante geralmente são os líderes. Por quê? Porque os líderes, eles têm autoridade, eles gostam de governar. E, gente, é possível compreender que na sociedade existem pessoas que gostam de governar e outros que gostam de ser governados. Então tá tudo certo. O governante, ele sempre costuma ser a autoridade. Lembrando que todos os arquétipos têm um lado bom e tem um lado ruim. Então o governante, eles geralmente são pessoas de liderança, ok? Esses são exemplos de alguns arquétipos relacionados à personalidade das pessoas. Porém, é preciso entender o quê? O segundo ponto dos arquétipos, que também está relacionado ao inconsciente coletivo ao seu favor. E quando a gente fala isso, a gente também fala relacionado à marca. Então, quando a gente fala por exemplo, de arquétipo, ele está relacionado às formas, a sons, a gestos, a símbolos, odores, que são os cheiros, né? Os comportamentos, personalidades, igual eu expliquei anteriormente, animais e também objetos. Então é um conjunto de coisas muito extensas para você digerir e você, com o tempo, você vai entendendo o que isso significa, ok? Então, por exemplo, agora a gente vai falar no conceito arquétipo marca. Os arquétipos, eles afetam o sistema límbico, independente do córtex. Então, ele não é algo místico, não é algo místico. Por exemplo, você vê uma marca que tem uma logo muito forte, com um exemplo de um leão. O que representa o leão? O leão representa a força, a liderança. Você vê uma logomarca que tem um tubarão. O que representa? Dono do território, velocidade, ele manda no seu território. Então, isso fica no inconsciente das pessoas. Então, quando você fala em design, quando você fala em marca, por exemplo, a Lacoste. O que representa a marca da Lacoste? Logo quando você vê um jacaré ou um crocodilo, né? Que fica aqui bem pequenininho na roupa. Representa a resistência, a força. E fica no inconsciente das pessoas. Elas associam isso à marca. Essa é uma marca forte. É uma marca que a roupa realmente é resistente. Ela é muito boa. Então fica... Então assim, quando... uma pessoa, até falei na live anteriormente, quando uma pessoa, ela vai fazer um design, ela vai fazer uma arte, ou vai fazer sua logo, e ela não pensa muito bem naqueles símbolos que ela está colocando ali, aquilo tanto pode ajudar muito ela, como pode prejudicar. Sim, gente. Então, os números, os artigos mostram que os arquétipos alteram o seu neurotransmissor. Sim, gente, é assunto de Harvard Business. E ele fala muito dessas dezenas de estudos, que são milhares, que falam sobre esses benditos arquétipos.
São mensagens subliminares, sim. E essas mensagens subliminares, elas ficam no nosso inconsciente. Tudo que a gente vê, por exemplo, a gente vê um design alto padrão, com imagens e símbolos. Tem uma amiga minha que ela é dona de loja. E o design da logo dela é uma coroa. Mas no subconsciente das pessoas, falando em arquétipo agora, no subconsciente das pessoas, o que uma coroa ela representa no subconsciente? Ela representa a riqueza, ela representa a nobreza, ela representa a realeza, a prosperidade. Então fica no inconsciente das pessoas esse arquétipo muito forte e muito predominante. Quando você fala em gestos, sons, até as cores representam algo. Uma pessoa ela vai escolher uma cor em específico para a marca dela. Você sabia que as cores elas ativam sensações? Sim, elas ativam sensações. Então, tudo tem um significado por trás. Então, quando você pensa em símbolos, você entra numa loja, aquela loja ela tem um cheiro muito forte, muito agradável, um cheiro muito bom. Você vai ficar na tua memória, você vai ficar no inconsciente, você vai associar aquela marca, aquele cheiro que ao chegar ali você sente. Olha só que coisa mais forte. Aqueles símbolos, tem estátua ali dentro daquele comércio que representa algo. O que representa aquela estátua? Vai ficar no inconsciente seu, sim. Então, são coisas que vão além, que ficam no nosso inconsciente coletivo, essas mensagens subliminares. Se for ruim, pode acabar com o comércio. São pesquisas, gente, relacionadas a marcas. As marcas que valem milhões, bilhões, elas construíram muito bem os seus arquétipos. E isso, para você entender que precisa ter algo abstrato, uma linguagem simbólica, falando uma linguagem simbólica. E o que são essas linguagens simbólicas? São os símbolos que representam algo por trás. Você vê grandes símbolos de marcas famosas, como que eles usam esses arquétipos tão poderosos para ajudar aí você. Existem coisas pesquisas que mostram que capas de álbuns que não venderam muito bem estava muito relacionada àquela capa. Por que não vendeu bem esse álbum? Por que não vendeu bem esse CD, né? Antigamente tinha muito isso. Aí eles começaram a avaliar que a capa daquele CD ela não era algo que fazia o desejo das pessoas em comprarem. Olha pra você ver, gente. Era uma capa ali que tinha uma foto de uma borboleta, era uma capa que tinha uma foto de uma caveira. A caveira não é algo que representa algo bom, às vezes no inconsciente da pessoa, ela fica ali vendo aquilo ali, não estimula ela a comprar. Será que você sabia que o arquétipo ele é algo tão profundo que ele está relacionado até ao som do ambiente do seu comércio? Até o som, o cheiro do seu comércio, ele vai ficar no inconsciente das pessoas. Se é agradável ou não é. Entendeu? Às vezes a música que tá tocando dentro daquela loja, ele pode estar destruindo as vendas da pessoa e a pessoa nem tá imaginando que aquela música é tão insuportável que a pessoa não tem coragem nem de ficar dentro daquela loja. De tão irritante que é. E será que realmente ela tá estimulando um ambiente agradável para o cliente? Será que existem estátuas ali ou coisas que simbolizam algo que não é tão agradável e isso tá levando aquele comércio à ruína? Será que uma pessoa que coloca às vezes numa logo dela um desenho, por exemplo, de um sapo, será que aquele ali vai representar algo bom no subconsciente das pessoas e elas vão associar? O arquétipo americano, eu vou usar um exemplo agora. O arquétipo americano ele está relacionado à águia. No subconsciente da gente, o que representa a águia? O que representa a águia pra gente quando a gente vê a águia? A águia ela representa a visão aguçada, ela representa a velocidade, ela representa a liderança ali, ó, nos ares. E o que representa esse arquétipo? Um poder, gente. Então, quando a gente associa qual que é o arquétipo predominante dos Estados Unidos? Logo você vem para Rio de Janeiro. Vamos pensar em Brasil agora. Qual que é o arquétipo que eles usam muito no nosso país quando se fala Rio de Janeiro? Você já lembrou desse animal? O papagaio. O que o papagaio representa num arquétipo? Você para e pensa no seu subconsciente. Antes de eu falar, você deve ter pensado nele. Sim, quando eu falei Rio de Janeiro, você deve ter pensado no papagaio. É muito usado nas artes, nos designs, nos vídeos. E o papagaio, ele é um animal, gente, um animalzinho, uma presa fácil no inconsciente das pessoas. Ele é um animal que ele é repetitivo, ele fala, ele pode ser imitador. Você já parou para pensar a visão de fora das pessoas para o nosso país? O que o papagaio representa? A força? Será que representa a liderança? Será que o papagaio passa um bom arquétipo para o nosso país? Será que as pessoas que usam o arquétipo
papagaio para representar algumas coisas no país Brasil. Será que isso é uma imagem boa? Você já parou para raciocinar? Também tem um arquétipo que é usado ali na nossa moeda, né? Que tem a onça pintada também, que representa a velocidade. Então, cada coisa, cada símbolo representa algo. A gente vê nas empresas de segurança, eles costumam colocar águia, né? Você já deve ter visto aqueles segurança que passam na rua, que cuidam, que passam de moto, ou segurança mesmo. Às vezes a logo daquela empresa representa a águia, porque quer representar o quê? A visão, que estão cuidando, que estão de cima olhando. Então, tanto pode ajudar como pode prejudicar quando não é bem pensado, quando você vai usar um símbolo para representar a sua marca, a cor. Existem a questão, igual eu falei, gente, não tem nada a ver com coisas místicas, tá? Não tem nada a ver com coisas místicas. Está mais relacionada ao nosso inconsciente coletivo. Quando você tem aquela sensação, quando você sente aquele cheiro ao entrar naquele comércio, vai ficar no subconsciente das pessoas. Qual que é a sensação que a pessoa tem ao entrar naquele comércio? Ela sempre vai lembrar daquele cheirinho bom. Você entra na Cacau Show, você não sente aquele cheirinho gostoso de chocolate? Aquilo ali é um arquétipo. Então, existem várias maneiras de passar isso através da marca. Lembrando que tem um arquétipo em relação ao pessoal, que é as personalidades, os tipos de personalidades, e também tem um arquétipo marca, que está muito relacionada ao inconsciente, ao que as pessoas fazem. Por exemplo, se você ver meus designs, antigamente eu amava usar a cor laranja. E por que eu usava muito a cor laranja nas minhas artes? Porque a cor laranja, ela representa a comunicação, ela representa a alegria. E eu sou uma pessoa que eu sou alegre, eu sei que sou uma pessoa motivada. Então, pra mim, era muito importante usar a cor laranja. Porém, eu queria subir o padrão do design, né? Eu queria uns designs agora para o lançamento da mentoria, do curso de comunicação. Eu queria subir um padrão. Eu falei, não, eu quero uma coisa que demonstre mais a riqueza, a prosperidade, que fique no inconsciente das pessoas. Ali eu mudei totalmente a arte visual. Lembrando que a gente tem que ter cuidado com isso, não sempre tá mudando. Porque quando a gente muda muito, a gente acaba não criando a nossa identidade visual quando se fala no nosso arquétipo, da nossa marca. Mas existe isso no inconsciente das pessoas. E olha pra você ver que engraçado que é esse negócio. Quando eu comecei a colocar um brand bem feito nos designs, nas marcas, eu percebi que ao subir o valor do infoproduto, né, que são os vídeos, já começou aí, ninguém questionou nada e sim, ele agregou um valor. Então, quando o arquétipo de uma empresa ele é bem pensado, ele é bem planejado, vai agregar valor, ele vai te ajudar. E como tudo está relacionado à comunicação digital, vamos e venhamos, né, gente? Quanto mais você estuda sobre, enquanto mais você se planeja sobre, melhor você vai ser na sua área. Então, quando se fala em comunicação digital, ela abre um universo gigantesco, enorme, para milhares de assuntos. Escuta ativa, que existe a escuta ativa pessoal, mas também tem a digital, que você tem que se atentar ali ao que os seus clientes falam com você, ou com o povo que te interage ali nas redes sociais. Então, essa é o básico dos arquétipos, mas, gente, é um conteúdo, lembrando, bem extenso. É bom você sempre procurar. Existem milhares de livros que falam sobre, existem dicas e técnicas muito boas, igual o Lucas Naves, que eu acompanho também, que ele é maravilhoso, ele tem livros que falam sobre os arquétipos. Existem grandes empresas e corporações que são arquétipos, como por exemplo, Platão já dizia sobre a energia primordial que estava relacionada e estão ligadas a símbolos, águias, sobre o diamante, que também representa algo. Então, isso está muito relacionado, tá? Então, os arquétipos, segundo o doutor também John Ware, ele é um psiquiatra, ele também falou sobre as imagens afetivas. Platão também já falava e ele dizia que essas energias são primordiais e elas ficam no inconsciente. Também o Carlos Gustavo também falou e escreveu 31 volumes sobre arquétipos, ao qual ele falava que também estava relacionado aos cheiros, odores, os símbolos, gestos, personalidades e também comportamentos. Então, um mercado é uma mente humana. Então, enquanto mais a gente estuda isso, mais a gente vai acertando também na nossa comunicação. Beleza, gente? Até a próxima videoaula. Qualquer dúvida, vocês também podem deixar aí nos comentários.